engines. I'm talking very fast. Alt active. I don't know how to control it. Então, vamos retomando. Vamos retomando. Então tá, eu deixei lá um exercício para vocês, meia horinha. E eu já postei lá no Moodle, então, a resolução dele, passo a passo, todas as coisas, todo passo a passo dele já está feito. Então, vamos resolver ele agora junto. É a mesma coisa que a gente fez no último exercício para resolver um sistema indeterminado. Tá? Professor, somente uma dúvida, eu estava avaliando no Moodle. A próxima aula vai ser nossa avaliação de grau A? Que Não. eu estava vendo ali? Não. O grau A, a gente não vai ter avaliação de prova. Tá? Prova tradicional, assim, não. Tá? Só se houver uma mudança assim, de última hora, assim, porque o que eu posso dizer para vocês? Existe uma previsão de retorno dia 30 de abril. Tá? Então, até lá, a gente vai, eu vou dizer para vocês, não, nossa avaliação de grau A vai ser pelos questionários e por um questionário lá adiante, lá no início de maio. Tá? Então, nós estamos dependendo dessa data. Mas a aula que vem, a prova que teria semana que vem não vai acontecer. Pode ficar tranquilo. Tá? Isso não... Ok, obrigado. Não vai ocorrer. Tá, deixa eu só abrir aqui. Faltou... Onde é que tá? Abrimos aqui. Tá. Vamos, então, puxar agora aqui o arquivo. Tá. Está aqui, então. A complementação da aula. Na complementação da aula, então, a gente deixou esse sistema para ser resolvido. E, então, agora a gente vai detalhar ele, passo a passo. Opa. Então, tá aí o sistema. Então, nosso sistema que nós vamos resolver é esse aqui. Nós vamos fazer, então, o AX igual a B. E escrever na forma prática, como a gente já está acostumado. Tá. Bom, então tá. Aquela história. Vamos fazer a programação do escalonamento. Então, para fazer a programação do escalonamento, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2, né? E somar com a linha de baixo, ou seja, esse menos 2 aqui, esse 2 é esse 2 com sinal trocado, menos 2. E aqui eu estou multiplicando por 1, que é este valor aqui, né? Bom, a mesma coisa acontece com a linha 3. Na linha 3, eu vou multiplicar por menos 3, né? Por causa desse 3 aqui, eu vou multiplicar por menos 3. E aqui é o 1, por causa daquele 1 ali. Tá. Feitas as contas, então nós vamos ficar com menos 3 e menos 10. Menos 6 e menos 20. Tá? Vamos fazer só uma conta. Vamos ver, será que dá certo aqui? Né? Então, se eu pegar menos 3 vezes 1, dá menos 3. Com menos 3, dá menos 6. Será que a gente encontra aqui o menos 20 mesmo? Vamos fazer a conta. Menos 3 vezes 15, né? Mais 25. Né? Ou seja, menos 3 vezes 15 mais 25. Então, menos 3 vezes 15 dá menos 45. Mais 25 dá o nosso menos 20. Tá? Pode parecer estranho, mas deu certinho, menos 20. Tá, continuando. Licença, Celso. Tem um som ali de fundo. Alguém está com o microfone aberto aí, tá jogando. Eu estou escutando o somzinho de fundo. Você está meio que atrapalhando aí. Pessoal, só para lembrar, microfone vamos abri-lo só quando necessário, tá? Eu estou escutando um somzinho de fundo. Tá. Então, chegamos nesse passo aqui. Nesse passo aqui,
eu vou multiplicar a segunda linha. Olha só, aqui eu multipliquei a segunda linha por menos 2, né? Se a gente fosse fazer a risca, a regra, eu ia estar multiplicando essa segunda linha por menos 6. Melhor, por 6. Vamos pegar a regra risca, né? A regra risca seria menos A2, melhor, A32. Tá? A regra risca seria menos A32, ou melhor, 2, 3. Estava certo que eu estava falando antes. Ou seja, o professor de vocês está viajando hoje. É menos A32, L2, mais L3, mais, ó, né? Mais quem? Mais o A22. Dá o mesmo efeito isso que eu fiz. Tá? Por que eu estou fazendo aqui? Se eu multiplicar por menos 2 com o sinal trocado, vai dar. O que vai acontecer? Vai ficar menos 3 vezes menos 2, vai ficar mais 6. Soma com o de baixo, menos 6, mais 6 menos 6 dá 0. Mas se eu pegasse essa regra aqui, tal e qual o que vocês têm lá no slide inicial, e fizesse menos 6, melhor, ficasse mais 6, né? Mais 6. Esse valor aqui com o sinal trocado. L2 menos 3 L3. O que ia acontecer? Ia ficar mais 6 vezes menos 3, ia ficar menos 18. Menos 3 vezes menos 6 vai ficar mais 18. Então, menos 18 mais 18, 0 aqui. Tá? Agora, mesma coisa. Vai dar o outro 0. Se eu fizesse mais 6 vezes menos 10, vai ficar menos 60. Vou fazer menos 3 vezes menos 20, vai ficar mais 60. Vai ficar menos 60, mais 60, 0. Essa regra aqui foi uma regra que eu olhei assim, se eu multiplicar aqui por menos 2, vai ficar 6. 6 menos 6, 0. Né? Também dá. Então, para a gente ver, a regra, ela dá segurança. Mas se você enxergar algo além, pode fazer. Desde que garanta o quê? A nossa garantia é de que esta posição seja 0. Esta posição aqui, ela tinha que ser 0. As outras deram 0 por consequência. Tá? Ou seja, foi uma consequência. Bom, vamos adiante. Vamos adiante. Então tá aqui. Ó, tô escutando uma vozinha de fundo. Então tá. Ô, Celso, Fale. tu disseste que ao zerar aquele item ali, aquele número, em consequência zerou os outros dois. Mas se não zerasse, isso quer dizer que ela é uma solução determinada, no caso? Ela não é indeterminada? Não, ela sempre vai ser indeterminada. O que eu quero te dizer é que o que eu quero te dizer é o seguinte, é que o que importa, o importante é que tu zere essa posição aqui, tá? Tanto faz eu escolher esta regra aqui ou ter escolhido aquela regra mais 6 L2 menos 3 L3. Tanto faz ser esta regra ou esta regra que tu vai encontrar sempre este 0 aqui e, por consequência, tanto desta regra aqui, tanto desta, quanto desta, tu zerou também esta posição e esta posição. Uhum. Tá? É isso que eu estou dizendo. Tá. Isso aqui é a regra formal que eu coloquei, que está apresentado no primeiro slide da aula. Eu já tinha falado na aula passada. Esse é o resultado formal. Está lá. Tá? Então, tu pode seguir isso sempre que vai dar sempre certo. Tá. Obrigado. Não. Vamos adiante.
Então tá. Então, o que aconteceu? Problema da indeterminação. Eu tenho um monte de zeros. Tudo zero. E agora? Então, nesse caso aqui, nós, de novo, temos, né, o 0x, 0y, 0z igual a zero. Ou seja, isso é verdade? É. Quais são os valores de x, y, z? Não sei. Então, adotamos sempre como padrão dizer z é independente. Meu z é a minha variável independente. Tá. Se o z é independente, eu vou isolar o y em função de z. Eu vou deixar o y dependendo do z. Como a gente viu antes, né? Tudo vai depender do z. Eu chuto um valor para o z e aí eu vou ter um y. Então, novamente. Então, peguei a segunda equação. Menos 3y menos 3z. Né? Então, eu tenho x, tenho y, tenho z. Então, menos 3y menos 3z igual a menos 10. Então, o menos 3z passou para o outro lado, ficou mais 3. E o menos 3, que está multiplicando o y, vai passar para o outro lado dividindo. Tá? E aí, o que aconteceu daqui para cá? Né? Esse menos 3 não é, vamos dizer assim, bonito. Eu tenho um menos no denominador. Né? Então, vamos levar esse menos para cima. Ou seja, é como se eu estivesse pegando este valor e dividindo por menos. Então, se eu peguei o 3z e dividir por menos, isso dá menos 3z. Né? Porque se eu tenho mais dividido por menos, isso aqui dá menos. Né? Agora, se eu tenho menos, né, dividido por menos, isso aqui dá mais. Então, eu tenho menos dividido por menos. Então, deu mais. Então, aqui eu tenho positivo dividido por negativo. Deu negativo. Tenho negativo dividido por negativo. Deu positivo. Tá? Então, essa aqui é bem importante. A gente se dá conta disso. Tá? Então, vamos adiante. Apagamos. Tá. Continuando. Bom, fizemos esse trabalhinho para o y. Tá aqui o trabalhinho do y. Tá aqui o y. Então, agora, eu vou isolar o x em função do z. Tá? O y não é em função do y, é só em função do z. Tá. Então, primeira equação, eu tenho 1x, 1y, 1z. 1x, 1y, 1z. Né? Um para cada um. Essa soma dá quanto? Dá 15. Então, essa soma deu 15. Então tá, no lugar do z, continua sendo z. No lugar do y, né, então, que é toda essa coisa aqui, eu vou colocar o menos 3z mais 10 dividido por 3. E aí entra naquela mesma história do vídeo passado. Né? Esse mais aqui, mais toda essa fração, passou para o outro lado, ou seja, o mais z passou para cá, menos z, e toda essa fração aqui passou para o outro lado com o sinal negativo. Tá? Porque eu tinha aqui um sinal positivo. Então, ela passou para o outro lado, negativa. Tá? Então, aqui eu acho que está mais explícito. Então, vamos ver o que acontece no próximo slide. Então, aqui, o que acontece? Então, eu tenho essa situação. Eu vou colocar tudo no mesmo denominador. Né? Então, o meu denominador aqui é 1, o meu denominador aqui é 1. Se eu colocar no denominador 3, botar um denominador só, eu vou ter o seguinte. 3 que divide 1 dá 3, vezes 15, 45. 3 que divide 1 dá 3, vezes menos 1 dá menos 3. Tá? 3 que divide 3 dá 1. Aí tem esse sinal negativo aqui. Ó. Esse sinal negativo vezes o sinal negativo dá positivo.
Vamos pegar outra cor aqui. Este sinal negativo vezes o positivo dá quanto? Dá negativo. Então, ficou menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Tá? E aí, o que aconteceu? Olha só. O que aconteceu? Menos 300 mais 300. Ou seja, cancelou. Pode ir embora o Z. E aí, o X, ele é independente do Z. O X não depende mais do Z. O X é 35 sobre 3. E acabou. Né? Então, 45 menos 10, 35. 35 sobre 3. E aí, a solução do sistema é essa. Então, o valor do X é fixo, 35 sobre 3. Mas o valor do Y depende do Z. Tá? Então, o valor do Y depende do Z. Então, tá. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Então, vamos testar essa resposta. Né? Será que isso aqui é uma resposta? Resolve o sistema? É um sistema determinado. A gente já viu que é um sistema determinado. A gente disse que o Z ele é independente. Botou o Y dependendo do Z. Bom, aqui eu escolhi outro valor. Eu escolhi Z igual a 0. Né? Eu escolhi Z igual a 0. O que vai acontecer? No lugar do Z, eu vou botar 0. No lugar do Z, eu vou botar 0. Então, sobrou 10 terços. Na hora que eu for fazer as contas, vai fechar. Vamos fazer só a primeira conta ali, ó. 35. Vou fazer a primeira que é fácil. 35 terços. Mais 10 terços. Mais 0. 35. O denominador é igual, né? Então, 35 mais 10, 45 terços. 45 terços mais 0 é 45 terços. Quanto é que 45 dividido por 3? 15. Certíssimo. Né? Mesma coisa se eu pegar o outro, né? Se eu pego 2 vezes 35, vou pegar aqui 2 vezes 35 terços. Menos 10 terços. Menos 0. 2 vezes 35 dá 70 terços. Menos 10 terços. Denominadores iguais. 70 menos 10, 60. 60 que divide 3, 20. Tá? E esse 0 é arbitrário. É aquilo que eu disse para vocês. Vocês podem colocar ali o número de pessoas infectadas por coronavírus no Brasil hoje. Ou de 3 dias atrás. Vai fechar esses valores. Vai fechar o 15, vai fechar o 20, vai fechar o 25. Tá? Ô Celso, posso te fazer uma pergunta, questionamento? Neste slide aí, tu está imputando um valor para Z. Isso. Há 2 slides anteriores, pode voltar ali um pouquinho? Tá, deixa eu ver aqui. Nesse? Aí. Se eu imputasse agora o valor de Z. Como assim? Está ali em vermelho o sistema. Sim. Né? Eu tenho o valor de Y, que é o menos 3Z mais 10 sobre 3. Isso. Mas se a partir daí eu já imputasse o valor de 0 para Z, eu já não simplificaria toda a conta? Sim, mas a questão é a seguinte, é que o Z não pode assumir só 0, ele pode assumir qualquer coisa. É aquilo que eu disse, o Z pode assumir qualquer valor. Porque a gente está dizendo, nesse caso, que o Z ele é independente. Quando eu digo que algo é independente, que eu estou assumindo um valor para ele, ele pode assumir qualquer coisa, entendeu? Uhum. Ele é independente. O X não. Ou melhor, o Y não. O Y depende do Z. E o X é fixo. 35 terços. Uhum. Ponto. Ele é fixo. O Y, ele depende do Z. E o Z é qualquer coisa. Se tu quiser colocar aquilo que eu digo, se tu quiser colocar sei lá, a população brasileira ali, por exemplo, aqui eu estou sugerindo agora 2. Né? Sim. Botei o 2. Botei o 2 no lugar aqui. Vai ficar 4 menos 6, ou melhor, 10 menos 6, 4 e 35 terços. Vamos substituir ali. Vai ter que dar o 15.
né? Vai dar o 15. Tá? Então, vamos fazer ali, ó. 35 terços mais 4 terços mais 2. Se eu for fazer a soma de fração, vou colocar tudo sobre o mesmo denominador. Então, 35, 4 e 6, né? 3 que divide 1 vezes 2, 6. Então, 35 mais 4, 39. Mais 6, 45. 45 dividido por 3 dá 15. Então, você pode testar, e aí fica o exercício. Testa outro Z, pega outro Z. Porque a gente convencionou, a gente disse aqui. Porque eu poderia dizer, professor, se eu quisesse o Y independente. Se você quisesse o Y independente, o teu Z dependeria do Y. Mas para não criar confusão, a gente está dizendo, o Z é sempre o independente. Tá? O Z é independente, e aí tu vai dizer que o Y depende desse teu Z. E aí tu pode assumir qualquer coisa. Sei lá, testa depois Z igual a 5. Vai ter que fechar 15, 25, 15, 20, 25. Tá? Entendi. Obrigado, Celso. De nada. Essa dúvida ela é bem importante. Em outros semestres eu fazia um sistema 4x4 e eu pedia números, enfim. Mas aqui a gente está mais limitadinho, certo? Bom, aqui eu imaginei que terminasse a aula, né? Assim, aqui é para a aula que vem. Eu acho que não valeria a pena a gente já assistir isso aqui. Eu acho que eu já tinha deixado esse vídeo na aula passada. Interessante, mas eu vou retomar isso na aula que vem, tá? Eu vou talvez puxar de novo esse vídeo na aula que vem e vou deixar esse vídeo como pós-aula da aula que vem. Então, se dediquem a essa aula. Vamos puxar aqui o questionário da aula de hoje. Deixa eu pegar aqui o Moodle. Celso, eu não sei se chegou a ver ali o colega William. Fez um questionamento no chat. Ele fez uma pergunta para ti e acho que é legal de ver. Só fazer o seguinte. Vamos abrir o chat. Professor. Olha só o que eu tô pensando. Não é uma coisa que eu deveria pensar. Tá. Então, William, também tem uma dúvida. Se eu deixasse o valor de y negativo embaixo, ou seja, não fizesse a divisão dos sinais, ficaria errado? Não ficaria errado, mas é uma questão estética. Tá? Em matemática, quando a gente está resolvendo problemas em matemática, a gente também tem questões estéticas. E deixar um número negativo embaixo não é uma apresentação muito boa. Então, por isso que a gente divide. Tá? É uma simplificação. Certo? Então, tá. Vamos pegar a que está no Moodle. Então tá, Cristiano. Obrigado por avisar. Então tá. Aqui no Moodle, mesmo esquema. Eu vou postar para vocês aqui já está a tarefa. Eu não botei como questionário da outra vez. Porque eu vi que tava dando problema, né? Então, vocês coloquem aqui a tarefa. Né? Aí, então, vocês vão colocar a tarefa. Então, lá, X, tipo, modelo. Né? Vamos lá, fazem um Word e vão escrever. Questão 1. X igual a 4, Y igual a 2. Enfim. Escrevam no Word e transformem no PDF e depois anexem. Tá? Eu acho que assim fica mais fácil para vocês digitarem certo e vocês não perderem informação na hora de passar as coisas. Tá? E aí está o questionário. Esse é um questionário maior. Tá? Eu acho que ele tem mais coisas. Então, talvez se o outro só tinha 5, esse aqui eu dobrei, botei 10. E tem determinação, tem solução que não existe, tem solução que existe, tem situação que existe, tem solução que não existe. Esse aqui é o sistema 4x4. E eu coloquei esse sistema aqui como desafio. Tá?
Quero ver o que vocês vão responder. O que vocês vão tentar. Perguntem durante a semana. Né? Então, botei isso aqui como desafio. Né? Qual é a dica? Eu estou dizendo que 1 sobre A é X, então nesse lugar eu vou escrever o X. 1 sobre B é Y. E 1 sobre C é Z. Então vai ficar 2Z. Aí vocês vão ter um sistema linear. Tá? Mas tentem, né, mexer nele. Tá? Então, deixei mais coisa para vocês fazerem. Retoma a aula passada e a aula de hoje. Tá? Qualquer coisa, me perguntem, mandem mensagem pelo Moodle que eu entro em contato com vocês. E até sábado, então, eu posto o gabarito do questionário da aula passada com um vídeo de correções, de pelo menos 2 exercícios, mais a correção do pré-aula de hoje. Certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a colocar, perguntar. Semana que vem teríamos prova, mas aquela história. Teríamos prova se nós estivéssemos numa situação normal. Nós não estamos numa situação normal. Né? Então, não vamos ter. Né? Pode ser bom, pode ser ruim, não sei. Né? Então, a semana que vem a gente continua, vamos trabalhar então os determinantes e encerrar esse primeiro módulo da nossa disciplina, que é a parte de matrizes, sistemas e determinantes. E aí, ainda bem que aí depois na outra semana a gente chega na melhor parte da disciplina, que são os vetores. Né? Os vetores é a melhor parte de todas. Tá? Então tá. Despeço-me de vocês e nos vemos então quinta-feira. Ok? Ok, então. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite, então. Bom descanso para vocês e até quinta. Bons estudos. Falou, Celso. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite.